todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Prosseguindo os estudos que nossa Carmen a semana passada fez, né? Nós vimos que no final, após o médico ter aplicado aquela morte em Cavalcante, aquela morte piedosa, né, que é a eutanásia, Jerônimo disse que 12 horas depois, até 12 horas não tinha nada por fazer ali. E eles voltaram depois de 12 horas e André Luiz relata que só depois de 20 horas, na realidade, é que eles conseguiram concluir o desencarne de Cavalcante. Nesse capítulo aqui, chamado 19, chamado A Serva Fiel, nós vamos ver que André diz que depois que libertou Cavalcante do corpo físico, ele percebeu que aquele fato que aconteceu com Cavalcante deixava para ele um amplo campo de pesquisa, de estudo, né? Porque a injeção sedativa, né, de anestésico aplicada pelo médico no corpo físico de Cavalcante, a reação foi como se fosse um choque elétrico muito forte no corpo espiritual de Cavalcante. E que devido a esse fato, Cavalcante, espírito, né, no mundo espiritual, permanecia quase que inerte, não conseguia concatenar ideia, ele não conseguia pensar direito, não conseguia pensar sequer diante da própria individualidade dele. André Luiz fazia perguntas sobre a sua vida, sobre o seu nome, e ele não conseguia responder. Jerônimo logo notou o interesse que André Luiz tinha a respeito do assunto, as suas perguntas íntimas, né? E veio para esclarecer André Luiz depois que ele aplicou os primeiros socorros a Cavalcante. Cavalcante necessitava muito, ele aplicou recursos magnéticos e depois foi esclarecer André Luiz os questionamentos de André Luiz, os questionamentos íntimos de André Luiz. Qual eram as perguntas de André Luiz? A injeção de medicamento havia sido aplicada no corpo físico, né? No entanto, a gente via ali que Cavalcante desencarnado, já há alguns dias, continuava em estado completo de atordoamento. Não conseguia restaurar a própria lucidez, né? Por que acontecia isso, né? A droga que foi aplicada não ficou lá no corpo físico, né? Jerônimo, então, esclarece a André Luiz que qualquer droga, né, no campo assim minúsculo, microcósmico, né, infinitesimal, no núcleo das células, se faz sentir justamente pelas suas propriedades elétricas específicas. E ele relata que combinar essas aplicações químicas consiste na verdadeira necessidade, para atender a verdadeira necessidade do corpo físico, constituirá com certeza o alvo, o objetivo da medicina do futuro, né? E que o médico, né, do futuro, né, deverá aprender que todo medicamento está saturado de energia eletromagnética em seu raio de ação. E aí ele diz que é por isso, né, que o veneno destrói a célula, mata o indivíduo, e que quando você aplica um entorpecente, ele apenas modifica as células, impondo a ela um certo adormecimento, né, uma certa incapacidade durante um tempo pequenininho. Mas ele diz que toda gota de medicamento tem princípios elétricos, como acontece também as associações atômicas que vão recebê-los, ou seja, o nosso corpo. Ou seja, é uma lei só. Nós somos feitos de átomos, né? O medicamento é feito de átomo. Então é uma lei só que rege tudo isso. Então as leis elétricas são uma só. E Jerônimo continua explicando que a natureza não dá salto. Se nós formos estudar, nós vamos perceber que o nosso perispírito também é formado de células espirituais, de uma célula mais quintenciada da matéria,
Mas só que é célula, né? São trilhões de células do corpo perispiritual que estão em ação, ou seja, uma a uma ligado ao corpo físico, né? E que a hora que abandona o corpo físico essas células, elas se encontram saturadas da vitalidade, que é natural para a gente poder viver. Se a gente for ligar isso daí, a explicação que Jerônimo está passando para André Luiz, ele está dizendo que o perispírito de Cavalcante, como de todos nós, está ligado célula a célula ao corpo físico, né? E como nós vimos nas lições anteriores, aí os espíritos precisam de um certo tempo para dispersar essas energias que ficam no nosso corpo físico, né? Para restaurar assim a libertação total do espírito, né? Então, tudo aquilo que acontece no corpo físico, tudo aquilo que nós ingerimos no nosso corpo físico, tem consequência no corpo espiritual. Assim, o corpo físico de Cavalcante recebeu a droga, né, que tinha os princípios eletromagnéticos, que é natural de toda a substância, e essa substância saturou o corpo espiritual de Cavalcante das energias, né, natural, contido nos núcleos atômicos, né, nos núcleos celulares, nos núcleos das moléculas do princípio ativo da droga. Por isso que ainda perdurava essa substância, o efeito da substância no corpo espiritual de Cavalcante. Jerônimo, esclarecendo, ele diz assim uma coisa interessante, ele fala que é daí que vem esses sofrimentos que a gente vê nos espíritos que se comunicam depois da morte, né? Ele esclarece, por exemplo, o suicida, ele costuma sentir durante muito tempo as aflições das células se decompondo, as doenças que tinha, as dificuldades que tinha. Justamente porque o corpo espiritual do suicida está saturado das energias que ele veio para viver durante um certo tempo. Ele aniquila o corpo físico, mas aquela energia vital continua no corpo espiritual. Por isso que ele continua sentindo aquelas dores, aquelas sensações físicas. Da mesma maneira, ele diz como os viciados, né? As pessoas que estão acostumadas a determinadas substâncias aqui no corpo físico, a pessoa fica inquieta no mundo espiritual pelo desejo insatisfeito. Ela quer aquilo ali, o corpo espiritual dela tem aquela necessidade, ou seja, a abstinência à droga, né? Nós estudamos aqui e vimos absurdos, né, no livro Missionário da Luz, causando inclusive nojo para a gente, né? A gente vê o caso, por exemplo, de bebida e sexo, no caso Volpini, né? Onde os espíritos viciados em droga, viciados no álcool, viciados no uso de bebida, de droga, assediando a moça lá para poder levar ela para beber, mesmo ela estando grávida. Nós vemos a vício, por exemplo, de comida daqueles espíritos lá no mundo espiritual que se alimentavam daquelas lesmas que estavam no corpo físico, dentro do estômago das pessoas encarnadas, pegando aquelas lesmas para se alimentar por causa da energia física. Nós vemos, por exemplo, o vício no poder e na ambição, no caso, por exemplo, Marinho, né? Onde os espíritos formam lá no mundo espiritual, dentro do umbral, uma estrutura como se fosse um clero, como se fosse uma instituição poderosa para continuar mandando, para continuar no poder, né? Nós vamos ver isso aí futuramente, ainda quando nós formos estudar a libertação, essa estrutura que existe no mundo espiritual. André Luiz diz que diante dessas elucidações, lógica, ele compreendeu realmente o que estava acontecendo. E analisou ali, assim, de momento, assim, o quanto que é importante para nós o desapego a esses tipos de emoções de espíritos encarnados em corpo feminino, como os espíritos encarnados em corpo masculino, aqui na crosta terrestre. O João tem uma brincadeira que ele sempre fala para a gente aqui, que se um dia a gente vier do mundo espiritual visitar a família aqui, chegar aqui no mundo espiritual, o pessoal estiver fazendo um churrasco, estiver tomando uma cerveja, estiver tomando um vinhozinho, né? Muitos de nós vamos ter dificuldade de se voltar de novo para o mundo espiritual, vamos querer ficar ali atraído pelo vício
no cheiro, nessas coisas que nós temos, né? E André Luiz diz que, diante desse estudo, né, ele começou a diferenciar muito bem o que é matéria, o que é espírito, o que é o vaso, o que é o conteúdo do vaso, a forma e a essência. Ele diz que antes desse estudo, na mente dele, ele confundia a chama com o material incandescente que produz a chama na vela, né? Que esses dois materiais, integrados um no outro, possuíam a luz necessária para os objetivos da vida. Mas ele diz que naquelas semanas de estudo e trabalho, naquelas semanas que eles haviam passado de estudos e trabalho, né, e examinando aqueles casos de morte, aquilo trouxe um enriquecimento muito grande para ele a respeito da ciência mental, a respeito daquilo, como o funcionamento da nossa mente. E ele diz que, na realidade, nós, como espíritos eternos, né, nos fundamentos da vida, a gente se vale da matéria, do corpo físico, né, aqui na crosta terrestre, como se fosse um material didático. Vamos supor, nós estamos numa escola, então o corpo físico ele se comparou ao caderno, à caneta, ao lápis, né, ao material didático que a gente recebe para a gente vir fazer esse curso aqui na Terra, para a gente poder absorver os conteúdos de informações, para que a gente possa fazendo essa integração, essa evolução, com a integração com a divindade superior que nós temos dentro de nós, né? Então, ele diz assim, se nós prejudicamos esse material, vamos supor, se eu vou lá e rasgo o meu caderno, se eu lá rasgo o meu livro, o que acontece? Eu fico sem material para ler, para estudar, para fazer as coisas que eu tenho que fazer, não é verdade? Aí ele diz que se eu estou sem material, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estacionar a minha evolução para que eu possa restaurar esse patrimônio sublime, né, que foi posto na minha mão pela bondade de Deus, que deu esse material para mim poder evoluir. E ele diz que nós seremos constrangidos a essa restauração, tanto aqui na encarnação, como na desencarnação. Tanto aqui no corpo de carne, quanto na morte do corpo físico. Tanto aqui hoje, no presente, como para o resto da nossa evolução. A gente sempre vai estar aprendendo a fazer esse tipo de valorização dos recursos que nós recebemos. Porque ninguém, né, se colocará vitorioso no cume da vida eterna, ou seja, como espírito de luz, sem aprender esse equilíbrio que devemos elevar. Ele fala que vem daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenças inumeráveis que marcam a nossa personalidade um do outro, a multiplicidade de posições que nós vamos ver em qualquer plano da vida, tanto no plano espiritual como aqui na Terra, cada pessoa numa posição, né? As escalas de possibilidades que a vida nos oferece, né? A gente está num determinado degrau da nossa evolução, a gente vê possibilidades menores. A gente vai crescendo em termos de inteligência, em termos de capacidade, a gente vai ampliando as possibilidades que a vida nos oferece. A gente vai conseguindo enxergar os graus de inteligências, né, nos vários planos da vida. Em cada plano da vida a gente vai ver que existem graus de inteligências diferentes. Ou seja, todos nós estamos aprendendo a valorizar as possibilidades de crescimento e o valor dessas possibilidades que nós temos em nossas mãos. Após essas elucidações valiosas, né, Jerônimo volta ao foco da tarefa, né? Quem que era? Cavalcante, né? E aí, para solucionar os problemas de Cavalcante, Jerônimo conversou com o Padre Hipólito, com Mariana, para que pudesse seguir Cavalcante de mais perto. Eles eram mais necessitados, orientando assim Padre Hipólito como que ele poderia fazer para que pudesse renovar melhor
devolver o corpo espiritual de Cavalcante ao estado mais natural possível para poder seguir para os planos mais elevados, né? Ou seja, restaurar o perispírito de Cavalcante, ajudando ele a se livrar daquela carga magnética desequilibrada, para que ele pudesse recuperar a lucidez. Por sua vez, André Luiz esclarece que Cavalcante, né, ali melhorando, ele declarava-se ainda interessado em continuar no corpo físico. Já tinha desencarnado, mas estava querendo viver, ainda ficar no corpo físico. Ele chamava constantemente, insistentemente a esposa, né, que o havia abandonado há algum tempo, falava a respeito das coisas do passado, se emocionava, chorava, e Jerônimo, quando tentava ajudar ele através dos recursos magnéticos, ele repelia a ajuda de Jerônimo. Ele era refratário à aproximação de Jerônimo e de outros espíritos, né? Ele se achava que estava sendo enganado, se achava que foi transferido para um outro hospital onde ele não conhecia ninguém. Mas aconteceu o contrário. Ao lado de Hipólito, que era frade, ele se aquietava, humilde, aceitava a ajuda. Ou seja, o fato de Hipólito ser um sacerdote influía-lhe respeito, né? O mesmo respeito que ele consagrara aos sacerdotes na crosta terrestre, né? Dessa maneira, Hipólito tinha mais possibilidade de ajudar ele nessa recuperação, né? Podia beneficiá-lo com mais facilidade, né? E levava sempre menos tempo, porque Cavalcante era receptivo a Hipólito. Ou seja, com o padre Hipólito, ele se achava confiante, né? Se achava amparado, tinha confiança no padre Hipólito. Mas apesar disso, né, Jerônimo não ficou magoado com isso, não, né? Jerônimo, pelo contrário, ajudava ele sempre com recursos magnéticos, ajudando ele a reerguer o padrão de saúde espiritual. Dessa maneira, Cavalcante ia despertando, mas de maneira muito lenta, né? A injeção de anestésico no corpo espiritual de Cavalcante havia estendido o período de perturbação que é comum, que é peculiar a todos nós. Conforme Cavalcante ia despertando a lucidez, André Luiz disse que era impressionante os diálogos entre ele e Cavalcante, né? E conforme ele aumentando a lucidez, ele ia fazendo mais perguntas. Queria saber onde era o céu, onde que ficava o inferno. Pedia notícia dos santos que ele rezava, né? Para São Pedro, para Santo Antônio, para São João, para São Roque. Todos os santos que fazia parte da sua convicção na terra, que era da sua devoção, que ele rezava sempre. Ele queria saber onde estavam esses santos, queria conversar com eles, né? Queria saber a respeito do limbo, onde era, como que era. Reclamava o encontro com os parentes, né, que havia precedido no túmulo, e solicitava a respeito queria saber qual era o valor do sacramento, quanto que valia, né, aqueles sacramentos da Igreja Católica, como o batismo, como a crisma, a Eucaristia, né, a confissão, a unção dos pecados, enfim, aquela ordem da Igreja Católica de padre, vigário, bispo, papa, né? Essa era a conversa que ele queria saber, e queria saber muito a respeito dos dogmas da igreja. Até que um dia, né, o André Luiz disse que ele chegou ao disparate de perguntar ao padre Hipólito se o padre Hipólito poderia marcar para ele uma reunião com Deus na corte celestial, para ele poder conversar direto com o Criador, né? E ele diz assim que o padre Hipólito precisava mover, né, enorme esforço para poder realmente responder para ele com proveito e poder auxiliar Cavalcante, né? Porque não é engraçado um negócio desse, apesar da ignorância, não é engraçado. Às vezes a ignorância faz a gente dar risada, assim, mas é porque a gente está esquecido de que nós já passamos por situação assim, né? Hipólito procurava honrar a confiança que Cavalcante lhe devotava e assim ajudá-lo a modificar aquele raciocínio de fé cega
para um esclarecimento realmente que seria útil para ele. Era tão impressionante esses diálogos que André Luiz disse que irmã Zenobia vinha sempre ali ouvir, né? Aprender a respeito daqueles diálogos lá, a respeito da habilidade de Padre Hipólito em responder a ele, justamente para poder adquirir mais experiência, né? Um dia André Luiz disse que ela comentou risonha, né? Que a Igreja Católica era uma fazedora, né? Era uma grande especialista em fazer crianças espirituais. A gente vê a triste realidade desse argumento de Zenobia, né? Que muitas vezes o interesse material, né? O interesse do orgulho, o interesse do nosso egoísmo faz com que nós às vezes teimamos em defender os nossos interesses, mesmo que isso não seja de auxílio das criaturas humanas. Diante das dificuldades que se apresentava aquela recuperação de Cavalcante, Jerônimo chegou para Hipólito e para Luciana e pediu para que eles pudessem dispensar maior recurso, ficar mais atento e ficar mais próximo de Cavalcante, para que Cavalcante pudesse melhorar, porque eles estavam com o tempo deles escassos, já fazia 25 dias que eles haviam começado aquela tarefa de desencarnação e até agora eles não haviam começado, e que eles precisavam regressar, né? Precisavam voltar ao nosso lar, precisavam voltar para lá. E aí o Cavalcante disse assim: olha, a hora que nós desencarnarmos a Adelaide, ela não vai ficar mais do que um dia aqui no poço, né? Na casa transitória Cavalcante. Então nós precisamos acelerar a preparação de Cavalcante a fim de que nós possamos ir lá. Então nós precisamos colocar todas as possibilidades ao nosso alcance para fazer isso, né? E assim Padre Hipólito e a enfermeira se colocaram à disposição e trabalhavam realmente com mais afinco. E André Luiz declara uma coisa interessante, né? Que negócio da nossa casa, todos nós gostamos de voltar para a nossa casa, não acontece diferente no mundo espiritual. André Luiz disse assim que todos eles sentia saudade, né, do lar distante, né, da sua casa no mundo espiritual, o lugar onde congregava eles com muitas bênçãos de paz e de luz. Ele relata que o próprio Fábio, né, equilibrado e bem disposto, colaborava com a solução do assunto referente a Cavalcante. Diz que ele suspirava, né, ele queria ir para nosso lar a fim de poder usufruir do outro ambiente onde era melhor, né? A gente vê quanto que é importante a lucidez do espírito na terra e aproveitar o tempo. Ele já estava no trabalho, né? Como é bom se preparar aqui na crosta terrestre para a vida imortal, né? Alguns dias depois, Fábio já estava no trabalho, né? E aí, atendendo aquela divisão que foi feita no começo da lição, André Luiz e Cavalcante foram para atender o desencarne de Adelaide, né? Eles estavam lá naquela instituição onde Adelaide trabalhava. Mas André Luiz disse que não conseguiu, assim, fazer uma pesquisa detalhada no corpo de Adelaide, porque Adelaide, devido ao enfraquecimento do corpo, todas as vezes que eles chegavam lá para fazer a visita a Adelaide percebia a presença dele, já saía do corpo e eles já começavam a conversar assuntos elevados. Ele disse assim que era normal ter espíritos de alta hierarquia ali presente, né? E ele disse que na antevéspera, né, da morte de Adelaide, o Dr. Bezerra de Menezes estava lá presente e ele teve a oportunidade de observar a simplicidade de Dr. Bezerra de Menezes, né? Aí, junto com aquela mulher. O jeito que ele era simples, apesar de ser um espírito elevado, mas não tinha orgulho, era muito simples a forma dele se comunicar. E Adelaide confessa para o Dr. Bezerra de Menezes que ela queria contribuir, né, com os espíritos superiores que ela via que estavam ali tentando auxiliar ela naquele desencarne. Ela queria realmente auxiliar. Aí o Dr. Bezerra disse para ela: ora, Adelaide, morrer é muito mais fácil, né? Para organizar, na maioria das vezes, a gente precisa de cuidar
cuidado, né? Para arrumar uma coisinha, deixar certinha, precisa arrumar com cuidado. Mas para desorganizar é só dar uma empurradinha que a coisa já desmorona tudo, né? Brincando com ela. E aí ele disse para ela assim, ó, que nessas ocasiões a resolução é tudo. Ou seja, a certeza, a decisão de colocar-se confiante e deixar que os benfeitores espirituais trabalhar em nosso proveito. Nós vemos aqui o exemplo de Cavalcante, né? Que assumiu uma postura mental resistente, né? Que deu no que deu, né? Ele está naquela situação lá por responsabilidade dele, né? Por não se colocar favorável a desencarne. E aí o Dr. Bezerra de Menezes disse ela que ela deveria ajudar a ela mesma, né? Libertando a sua mente dos elos que a imantam, ou seja, que aprende aos acontecimentos da vida, às coisas da vida, às situações da vida terrena, né? Ou seja, filho, esposo, pais, irmãos, amigos, já teve o tempo de se dedicar a ele, né? Não precisa se preocupar com o casamento, com a mãe, com a formatura do filho, com a formatura do neto que você não vai poder assistir. Não adianta ficar preocupado com a casa, com a fazenda, com a fábrica, com o dinheiro, com o corpo físico que ainda está bom, tô inteiraço, né? Não precisa ficar preocupado com o centro espírita, com o poder que nós temos, né? Não adianta ficar ofendido com a falência, né? Com alguém que nos magoou, querendo vingança. Não adianta ficar indignado diante da doença, da morte. Não adianta ficar ficar entristecido por causa de desprezo, por causa de ingratidão de filho, por causa de ingratidão de colega, de irmão, né? Não adianta ficar querendo não desencarnar para esperar o meu filho que vai chegar, com o meu irmão que vai chegar, do meu tio que falou que vai vir me visitar, né? Aí o Dr. Bezerra disse para ela, não se detenha. Quando você for chamada, não olhe para trás. E aí, sorrindo, ele lembrou ela da esposa de Lote, né? Que foi olhar para trás lá no Velho Testamento e acabou virando uma estátua de sal. E ele diz que existem muitos de nós aqui na Terra, na crosta terrestre, que no justo momento de nós desencarnarmos, de nós abandonar o corpo físico, morrer, né? O corpo já está imprestável, a gente começa a se lembrar do passado, do caminho palmilhado, e aí nos lembramos de recordações menos felizes, né? De mágoas, de desavença que nós tivemos, às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão, uma resposta que nós demos às vezes incorreta, e aí vem o remorso, o desejo de pedir desculpa, de falar que ama a pessoa, de elogiar às vezes um filho, né? E aí Dr. Bezerra disse que nós acabamos tropeçando nessas apreensões, né? E essas apreensões acabam ficando como se fossem pedras soltas no caminho que nós temos que percorrer, ou como se fosse uma isca num anzol onde nós ficamos fisgados, né? Nessa insatisfação, nessa incoerência, sem conseguir realizar esse desejo, né? Sem suficiência energia para renunciar a esse tipo de desejo, a gente fica fazendo birra, sem saber que nada vai adiantar, né? Aí a Adelaide disse para ele, olha, eu espero, né, que os amigos me auxiliem, né? Ela estava sentindo ali a ajuda dos benfeitores espirituais, mas ela disse assim, ó, eu me sinto socorrida e amparada, mas eu tenho medo de mim mesma, né? Ou seja, ela estava se sentindo nesse momento um tanto quanto enfraquecida, né? Aí Dr. Bezerra de Menezes disse para ela, olha, preocupada assim, minha amiga, não vale a pena. Compreendo essa ansiedade que você está vivendo. Eu já passei por aí, ou seja, o Dr. Bezerra disse, olha, eu já fui encarnado, já desencarnei também, né? E aí ele fala para ela assim que, quando ele estava desencarnando, ele se lembrou daquela passagem de Lázaro, né? E quando ele foi desencarnar, ele buscou, né, se isolar, cerrar os ouvidos aos chamamentos das responsabilidades do corpo físico. E aí ele fixou exatamente naquilo que Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora, né?
E aí ele centralizou toda a sua atenção nesses ensinamentos de Jesus e disse que foi muito fácil a desencarnação, sair do corpo físico e entrar na realidade espiritual. André Luiz observou aquela explicação e disse assim que a simplicidade, né? Ele confirmou novamente que a simplicidade do Dr. Bezerra encantava ele, né? A todos, né? Adelaide sorriu, né? Sem disfarçar, no entanto, aquela preocupação íntima, aquele medinho que ela estava lá dentro dela, ela continuou com ele, né? E Jerônimo, tentando ajudar também, aduziu ela que puxa vida, né? Falou para ela, nossa, a condição excepcional que você está desencarnando, não falou, mas ele disse, é invejável, né? Ele disse assim, que nasce numa situação como ela estava ali, prestes a desencarnar, a única coisa que tem a se lastimar são os caprichos carnais, né? A nossa vontade de continuar com as sensações, continuar com os prazeres físicos, né? Ele disse assim, porque a única situação desagradável nesse momento é as pessoas que vivem semeando espinhos, as pessoas que fazem as coisas erradas. Porque a gente não pode querer colher flor se nós só semeamos espinho, né? E ele diz que quando a gente consagra uma preparação do futuro para a vida eterna, quando a gente trabalha no bem, quando a gente começa a trabalhar para se melhorar, que é uma das frases muito interessantes que a Carmen costuma falar sempre para a gente, né? Tentando manifestar a nossa espiritualidade superior, que instintivamente, todos os dias, a gente começa a morrer para aquela existência inferior, dedicada exclusivamente aos prazeres terrestres. Então a gente observa, por essas palavras de Jerônimo, que nós vamos nos acostumando com a ideia do desencarne, justamente ao acumular em nós conhecimentos superiores, que nos faz libertar de uma existência vazia, somente ligada ao prazer e conectada aos estados primitivos da nossa alma. E aí ele reparou, né, que Adelaide se mostrava mais calma, mais confortável à altura. Mas tiveram que interromper a conversa porque alguém foi lá e chamou a Adelaide no corpo físico. Foi lá e cutucar ela, Adelaide, precisa tomar o último remédio, tomar o remedinho da noite. Aí ela voltou para o corpo físico, mas disse que foi assim muito rápido. Ela foi para o corpo físico, tomou o remédio, já saiu do corpo físico e Jerônimo estava aguardando ela, deu o braço a ela e eles foram para o mundo espiritual. Por quê? Porque Zenóbia queria conversar também com Adelaide antes dela desencarnar. Zenóbia, como acontecia com todos os benfeitores espiritual, admirava, né, o trabalho que Adelaide fazia na crosta terrestre, né? E muitas vezes ela se valeu da ajuda que Adelaide proporcionava a ela através dos trabalhos de desobsessão, através do trabalho de orientação espiritual, daqueles espíritos que ela socorria nas trevas. Ela se valia da mediunidade de Adelaide para poder educar, para poder dialogar com esses espíritos, né? André Luiz diz que Adelaide deu o braço para Jerônimo e foi na excursão espiritual, né? Foi embora contente, não foi apreender, ou seja, ela estava acostumada àquela situação, àquelas excursões espirituais, né? E aí ele disse assim que em breves minutos eles chegaram lá na casa do Transtório Fabiano, onde foram muito bem recebidos e novamente repetia as mesmas orientações que o Dr. Bezerra havia dado a Adelaide. Zenóbia novamente veio com a mesma conversa, com o mesmo carinho, né? Ou seja, Adelaide, né, ela recebia de todos a atenção, o carinho, ela era alvo do carinho geral, né? Depois, assim, das considerações, das conversas convincentes que Zenóbia realmente falou para ela, para poder ministrar nela bom ânimo, fortalecer a Adelaide humildemente expôs as derradeiras dificuldades, aquilo que ela tinha realmente dificuldade. Ela relata a Zenóbia que ela havia estava muito ligada
aos trabalhos que ela realizava na terra. Ou seja, ela estava apegada tanto à obra, à instituição, à organização material, quanto aos amigos, aqueles que auxiliavam ela. E ela relatou que por força da circunstância, o que foi acontecendo? Ela foi acumulando muitas funções ali naquele lugar, ou seja, ninguém conseguia fazer, coisa que ninguém fazia, ela que fazia ali, né? Ela foi fazendo. Tinha trabalho ali que só ela fazia, os outros se diziam incapazes. Ela disse que possuía uma equipe de pessoas, de irmãs dedicadíssimas, que colaboravam com ela com sincero desprendimento no amparo à infância desvalida. E ela disse que se ela estimava profundamente aquelas cooperadoras, era igualmente, ela percebia que era sincera também a estima que essas pessoas devotavam a ela, né? E ela pega e relata para Zenóbia como ela poderia lidar diante de determinadas dificuldades que se agravavam. Ou seja, existia um apelo, né, falado e silencioso, e uma insegurança de todos de como seria sem a Adelaide ali junto com todos, né? Como seria, como que eles conseguiriam levar aquela obra dali para frente? E ela relata para Zenóbia que ela estava preparada para desencarno. No entanto, ela reconhecia a extensão e a complexidade dos embaraços mentais que ela trazia no seu íntimo. Ela relata para Zenóbia que o quarto onde ela dormia, na casa terrena, assemelhava-se a uma redoma de vidro, né? Uma redoma de pensamentos retentivos, aonde obrigavam ela a ficar, interceptavam a saída dela. Quanto mais ela ia ficando ruim no corpo físico, quanto mais aproximava a desencarnação, mais ampliava a exigência das pessoas com as quais ela convivia. E aí ela pergunta para Zenóbia como ela deveria se portar ante essa situação. Como fazer as pessoas sentir a realidade daquele momento, né? Ela estava para desencarnar, as pessoas precisavam se preparar. Ela diz assim que ela assumiu vastos compromissos, né, com o estudo, com as coisas que ela fazia, e assim ela se tornou de maneira involuntária, sem querer, ela se tornou a escola espiritual de muitas pessoas se valiam do seu esclarecimento espiritual, das suas possibilidades, para poder se manter equilibrado. Entretanto, né, ela, Adelaide, reconhecia a total inutilidade, a imprestabilidade do corpo físico. O corpo físico havia chegado no final, né? Ela chega ao fato de relatar para Zenóbia que mesmo se os espíritos superiores chegassem lá e falassem, não, vamos fazer uma intercessão, vamos te dar uma prorrogação da sua existência, você vai ficar aqui no corpo físico. Ela notava que o corpo dela não tinha mais condições de viver mais algum tempo, ou seja, o corpo estava completamente imprestável, estragado, gasto pelo trabalho de tantos anos. André Luiz diz que Zenóbia escutou ela atenta, como se fosse um médico experimentado, um psicólogo, né? Ouvindo a aflição dela ali, e depois disse para ela, olha, eu reconheço os obstáculos, mas não se aflija, minha filha. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, vai se fazer a modificação necessária, a descentralização do trabalho, porque isso vai se dar pela imposição natural do esforço que cada um vai ter que fazer para te suprir nas suas necessidades. E vou falar mais uma coisa para você, alegre-se, minha amiga, porque pela transformação que ocorrerá dentro de pouco, reanime-se sobretudo para que essa situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da tua existência atual. E aí, após ter falado essa breve orientação para ela, Zenóbia silenciou por alguns minutos e disse para ela, olha, nós temos ainda a noite de amanhã. Vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar,
vou pegar alguns dos meus colaboradores aqui e vou pedir para que eles reúnam os seus colaboradores lá da terra, em um determinado lugar, e vou falar com eles a respeito da situação que está acontecendo, a fim de que eles possam compreender, a fim de que eles possam saber que da ajuda que cada um tem que fazer indispensável, tá certo? Acabou de falar isso daí, Adelaide, né? Não tinha outra coisa, aceitou, né? E aí André Luiz disse que todos ainda continuavam prosseguindo com os pensamentos naquela linha de pensamento que Zenóbia havia imprimido, né? Mas Zenóbia abandonou o rumo da palestra ali. Abandonando o assunto sobre morte e sofrimento, ela começou a comentar sobre os trabalhos, sobre as expedições que ela fazia ali no umbral, do socorro que ela fazia, das admiráveis experiências das pessoas com as quais ela trabalhava, das pessoas que, desobrigadas, né, do trabalho, da crosta terrestre, à noite vinham para o mundo espiritual a fim de ajudá-la no trabalho, que a Adelaide era uma daquelas lá, e falou de maneira tão brilhante sobre essa tarefa que a Adelaide esqueceu, né? Ela se interessou pela palestra e esqueceu por minutos a respeito da situação que era peculiar para ela, interessando-se vivamente pelos lances descritos, né? E André Luiz ficou maravilhado, porque aquela providência de Zenóbia trouxe enorme benefício, né, para Adelaide. Tirou, né, trouxe para ela uma paz mental. E assim Adelaide tornou-se ao corpo bem disposta e reanimada. Bom, a nossa lição fica até aqui, né? Nós daremos continuação a semana que vem. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.